Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Estamos de volta, certo? E neste momento nós vamos ter a nossa segunda palestra do dia, certo? Biofilmes, obtenção e aplicação na indústria, certo? Antes de chamar a convidada, eu queria primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores, ao Conselho Federal de Química, Regional de Química, a Conspec, empresa júnior de engenharia química da UFMA, ao RL Associados e ao Banco Par, ok? Agradecer também o apoio da coordenação de engenharia química da universidade, que sempre está nos dando todo o suporte do centro acadêmico, e esse evento com certeza não poderia ser realizado sem esse apoio, e também ao Grupo Voito, certo? Como vocês viram, né, quem estava na última palestra, na última apresentação, nós passamos um formulário de presença. Então, assim, vocês viram que tinha uma interação, né? Para você confirmar sua presença. Então, fica a dica, tá? Para vocês prestarem bastante atenção na apresentação. E também queria pedir para que vocês deixassem suas dúvidas, né? Qualquer pergunta nos comentários, que a gente vai estar passando para a convidada no final, ok? Neste momento, eu queria chamar a nossa convidada, né, Meirelle Figueiredo, certo? Ela é bacharel em Engenharia Química pela UFMA e é mestranda em Engenharia Química pela Universidade do Rio Grande do Norte. Ela possui experiência na área de tecnologia de alimentos e biorrecursos, certo? Atualmente é pesquisadora adjunta do Laboratório de Tecnologia de Tensoativos e Processos de Separação, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ok? E gostaria de dar as boas-vindas e boa noite. Boa noite, Mirelle. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim, tá tudo Tá, certo com o teu áudio. tá ok. Nesse Posso. momento, Tá, pode falar. tu vai projetar tua tela, certo? Tu pode já Isso. deixar tua tela compartilhada, certo? Eu queria dizer que esse momento agora é teu, edição, e eu vou passar a palavra para ti, ok? Certo. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui. Jefferson, você pode me confirmar se está vendo? Sim, a gente está conseguindo ver, ok? Tá ok. Obrigada. Vamos aí. Só um momento. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao CAEC pelo convite, né, de estar aqui hoje ministrando essa palestra. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre biofilmes, obtenção e uso na indústria. Me chamo Meirelle e eu espero que possa agregar conhecimento aí para vocês. Bom, Jefferson já falou, mas vou falar novamente aqui. Eu sou formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente faço mestrado em Engenharia Química também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalhei durante 3 anos como iniciação científica, com iniciação científica no Laboratório de Engenharia de Produtos e Processos em Biorrecursos, administrado pela professora Aldirene, aí na UFMA. E foi onde eu adquiri a experiência que eu tenho hoje, experiência na área de tecnologia de alimentos e biorrecursos, e atualmente sou pesquisadora do Laboratório de Tecnologia de Tensoativos, o LTT, aqui na UFRN, e desenvolvo pesquisas na área de tensoativos e suas tecnologias. Estou terminando meu mestrado e trabalho com desenvolvimento de emulsões cosméticas à base de óleos vegetais para possível tratamento de feridas. Então, vamos lá começar a nossa palestra, o nosso bate-papo. E eu não posso começar falando de biofilmes sem antes falar sobre resíduos sólidos. Ultimamente, houve um grande crescimento no interesse de desenvolver materiais mais sustentáveis.
porque o acúmulo de resíduos tem aumentado cada vez mais e isso tem causado um impacto muito grande no meio ambiente. O acúmulo de plásticos é, assim, absurdo. Então, ultimamente, esse interesse em desenvolver bioplásticos, produtos mais sustentáveis, tem crescido bastante. E os dados do panorama de resíduos sólidos no Brasil, eles revelaram que no ano de 2020, essa produção de resíduos sólidos foi cerca de 82 milhões de toneladas. Então, é muito resíduo. E esse aumento pode ser explicado pela pandemia da Covid-19, porque com a diminuição das pessoas frequentando restaurantes, houve um aumento de pedidos por delivery. Então, quando você pede um pedido por delivery, ele vem ali todo embaladinho, geralmente vem uma embalagenzinha com isopor, de papelão, vem um plástico por cima para não derramar, vem a sacola, e isso tudo vai gerando muitos resíduos. E a maior parte desses resíduos, ele tem sido destinado para aterros sanitários, porém, uma boa parte, cerca de 40%, ainda não tem um destino adequado. E é nesse contexto de diminuição desses resíduos sólidos que os biofilmes ou filmes biodegradáveis, eles entram como uma alternativa promissora e bastante inovadora a esses materiais sintéticos que são fabricados atualmente. Mas então, o que é biofilmes? Biofilme, biopolímero ou recobrimentos biodegradáveis, como queiram chamar. Esses filmes, eles são formados por polímeros que podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Podem ser polissacarídeos, proteínas, lipídios, e eles são confeccionados com recursos naturais e renováveis. Só que sua degradação, ela resulta da ação de micro-organismos que ocorrem de forma natural, como as bactérias, as algas, e quando eles são jogados no meio ambiente, eles não agridem o sistema em que eles se encontram. Eles podem ser utilizados para melhorar a qualidade e a durabilidade de alimentos, como também podem ser usados em substituição às embalagens sintéticas, que são feitas à base de derivados de petróleo. E algumas outras aplicações que os biofilmes podem ter. Como eu falei, eles são utilizados tanto como embalagens, como também como componentes dos alimentos. Só que esses biofilmes, para eles serem utilizados, eles precisam ter uma certa estabilidade durante todo o tempo de uso. Eles não podem ser instáveis em nenhum momento de uso dele. Por exemplo, se eu quero usar um filme para recobrir uma fruta e eu quero que o pH dele seja básico. Em todo o tempo de maturação, até chegar ao consumo dessa fruta, o pH desse filme ele não pode ser alterado, ele tem que permanecer estável o tempo todo, porque isso pode afetar as propriedades nutricionais do meu alimento. Então, é por isso que esses biofilmes eles têm que ter uma estabilidade durante todo o seu tempo de uso. Eles também devem possuir uma boa propriedade sensorial e de barreira, e também uma boa eficiência mecânica, dependendo da utilidade que eu vou dar para esse biofilme. Mas também eles precisam ter um baixo custo de matéria-prima e de fabricação. Porque as empresas, elas não vão querer aumentar as suas despesas. Então, para elas, não é viável substituir um produto que eu faço mais barato por outro mais caro. Então, por isso é necessário que esses biofilmes eles sejam de baixo custo e de baixo custo de matéria-prima e de fabricação também. E para fabricar esses biofilmes, existem componentes básicos, digamos assim, que os biofilmes devem ter. Primeiramente, eles devem possuir um polímero de uma alta massa molecular. Podem ser polissacarídeos, proteínas, para eu poder solubilizar em um solvente. Esse solvente pode ser a água,
pode ser etanol, pode ser o extrato de uma fruta, vai depender da aplicação que você quer dar para esse biofilme. Nós temos também um agente plastificante para conferir mobilidade para esse biofilme e um agente reticulante, dependendo também da utilidade que você quer dar para esse biofilme. Existem alguns métodos de processamento dos biofilmes. Falei dos componentes básicos e o método de processamento mais utilizado é o método casting, que nós chamamos de casting. Mas como é esse método? Esse método, ele consiste em preparar a solução. Eu vou pegar o meu polímero de alta massa molecular que eu escolhi e vou solubilizar ele no meu solvente também, num solvente qualquer. Depois, eu vou agitar essa solução por um determinado tempo que eu queira. Vou adicionar o meu agente plastificante, o agente reticulante e outros aditivos que eu queira colocar. Agito até que fique bem homogeneizado. Depois que essa solução está bem homogeneizada, eu vou colocar em placas de Petri e depois levar para a estufa para realizar a secagem deles. Mas essa terceira etapa também depende muito do tipo da finalidade que você vai dar para esse biofilme. Porque se ele for usado para recobrimento de frutas, por exemplo, de frutas, legumes, não é preciso levar à estufa. Geralmente, depois de feita a solução, a fruta, o alimento é mergulhado na solução fumogênica e ele é secado naturalmente, à temperatura ambiente. Então, eu disse que existem os plastificantes, os reticulantes, mas para que eles servem? Qual a função deles no biofilme? Os agentes plastificantes, eles são substâncias que têm um alto ponto de fusão e uma baixa volatilidade. Quando eu adiciono esse agente plastificante no meu material, eu vou ter uma mudança nas propriedades do meu material. Eu vou ter uma mudança física, uma mudança mecânica. E como isso acontece? Quando eu tenho o meu biopolímero, o meu biofilme, e eu adiciono o plastificante, eu vou ter uma diminuição das forças de atração que estão ali dentro. Isso vai fazer com que eu tenha um aumento da mobilidade molecular. Isso é muito importante, principalmente quando nós estamos falando de biofilmes para produção de sacolas, por exemplo. É preciso que ela tenha uma maleabilidade, mas também não tanto, e também que não seja tão rígido. Então, essa quantidade de plastificante, ela também deve ser muito bem medida, deve ser feito tudo com planejamento experimental, para que o meu polímero ele tenha aquela propriedade que eu desejo. Os plastificantes, eles podem ser monossacarídeos ou disacarídeos, por exemplo, a glicose, a frutose ou a sacarose. Também podem ser utilizados os polióis, por exemplo, o glicerol, que é bastante utilizado, ou o sorbitol. E também lipídios podem atuar como agentes plastificantes, como, por exemplo, os ácidos graxos e os tensoativos. O plastificante mais utilizado é o glicerol. É um plastificante muito popular, de líquido incolor, adocicado, viscoso, que geralmente é vendido comercialmente com o nome de glicerina. Ele pode ser encontrado tanto de forma natural, como também como subproduto do biodiesel. E a função dele no biofilme é diminuir a resistência desse filme à tração. Nós temos também os agentes reticulantes. Para que eles servem? Qual a função deles no meu biofilme? Quando eu tenho um polímero de forma natural,
Esses polímeros eles apresentam como desvantagem uma alta solubilidade em água. E essa alta solubilidade em água faz com que aumente a minha velocidade de degradação do material. E isso eu não quero. Eu quero que ele se degrade, mas que ele se degrade com um determinado tempo, não que seja de forma rápida. Até porque, se for de forma rápida, ele não vai cumprir com a função desejada. Então, os agentes reticulantes, eles são utilizados para fazer com que esse material ele se torne mais insolúvel em água. E como isso acontece? Existem os polímeros de cadeia linear, os polímeros de cadeia ramificada e os reticulados. Os reticulados são justamente quando esses polímeros eles vão se ligar através de ligações covalentes e vão formar ligações cruzadas. Essas ligações cruzadas vão ter várias ligações e aí formam um polímero com uma alta massa molecular, que nós chamamos de reticulado. E esse agente reticulante, ele altera as propriedades do material, ele altera a estabilidade térmica, a estabilidade mecânica, porque ele vai se tornar mais rígido, e também a solubilidade do meu material em água. Ele vai se tornar mais insolúvel em água. O agente reticulante mais utilizado é o cloreto de cálcio. Ele é popularmente utilizado, é um dos mais utilizados em trabalhos. Ele é solúvel em água e também pode ser utilizado, além de ser utilizado como agente reticulante, ele pode ser utilizado, pode ter diversas outras funções, como utilizado em salmouras, para máquinas de refrigeração, pode ser usado para controle de pó e de gelo nas estradas, é utilizado na fabricação de queijo também, e também no cimento. Bom, os biopolímeros, eles ainda não são tão difundidos assim. Existem biopolímeros que estão sendo produzidos, mas não em escala, em grande escala. E nós temos o PLA. O PLA é o poliácido lático, que é o único biopolímero produzido mundialmente em larga escala, em escala industrial. É o único polímero produzido. Ele é obtido de fontes renováveis, principalmente através do milho. É um material que é considerado seguro para a saúde e pode ter muitas funções. Pode ser aplicado em embalagens, em utensílios domésticos e até em peças biomédicas. O PLA, ele é derivado da molécula de ácido lático, que é o monômero que dá origem ao PLA, o poliácido lático. E como acontece isso? O ácido lático, ele é fermentado por bactérias. O ácido lático não, desculpa. Os carboidratos, eles são fermentados por bactérias, geralmente do gênero Lactobacillus. E isso dá origem, essa fermentação dá origem ao ácido lático. E depois esse ácido lático ele passa por polimerização e que dá origem ao PLA. Existem várias rotas, várias sínteses para se chegar ao PLA, mas que não vem ao caso falar de todas aqui, porque são muitas rotas e muitas ainda estão em estudo. Muitas rotas de síntese para obtenção do PLA. E ele é um polímero altamente versátil, muito utilizado, ele pode ser utilizado para várias finalidades. E quando ele é comparado com outros polímeros que já são bastante conhecidos e bastante utilizados, a gente percebe que ele tem algumas propriedades que se assemelham, que possuem um módulo de valor igual aos polímeros que já são utilizados. Se formos comparar, por exemplo, com o PET, o módulo de elasticidade do PET vai até 4,1
e do PLA-A3. Então, tá próximo dos valores de propriedades que polímeros que são largamente utilizados possuem. Só que, apesar dele ter uma ampla gama de aplicação e de ter diversas vantagens, de ser utilizado em diversas coisas, ele possui como desvantagem um baixo desempenho mecânico e também ele é muito sensível à degradação térmica. Algumas das vantagens que o PLA possui é que ele pode ser obtido de fontes agrícolas renováveis, que ele pode ser obtido do milho. A síntese do PLA, ela consome dióxido de carbono, ela gera uma economia também significativa de energia, pode melhorar a economia agrícola, porque como ele é produzido através do milho, incentiva a agricultura também. As propriedades físicas e mecânicas dele podem ser manipuladas, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Como ele tem essas desvantagens de baixa resistência mecânica e sensibilidade térmica, essas propriedades elas podem ser manipuladas de algumas formas. E o PLA também, além dele ser compostável, ele é reciclável. Então, quando a gente tem um saco de lixo, uma sacola, a gente quer que essa sacola, a gente não quer que ela se rasgue rápido, né? Ela tem que aguentar um certo peso ali. Então, algumas propriedades, elas são essenciais nesse tipo de material, que é a força de ruptura, o alongamento e a resistência ao rasgamento que esse material vai ter. Então, como o PLA, ele é um biopolímero muito quebradiço. Então, o que os pesquisadores estão fazendo para poder contornar essa desvantagem, digamos assim, que o PLA tem? A alternativa está sendo misturar esse PLA com outros polímeros, que aí acaba conferindo para ele uma flexibilidade e uma maior resistência. Esses polímeros, eles costumam ser de bastante interesse, porque eles podem ser aplicados em diversas áreas. Quando a gente tem um polímero sintético, como o PLA, ele é hidrofóbico. E os polímeros naturais, como o amido, a quitosana, eles são hidrofílicos. Então, a alternativa para conferir uma maior maleabilidade para esse PLA está sendo misturar os polímeros hidrofílicos com os hidrofóbicos, que isso abre uma gama de materiais que podem ser produzidos com propriedades mais resistentes, com propriedades melhores e que atendem uma aplicação maior. E o amido e a quitosana são os dois materiais que estão sendo mais estudados para fabricar esses blends com o PLA. Só que existe um problema aí, é que como o PLA ele é hidrofóbico e o amido e a quitosana são hidrofílicos, eles geram um sistema que é imissível. Então, aí vem a questão de um estudo maior para poder adicionar, colocar aditivos nessas blendas que tornem esse sistema miscível e que favoreça essas interações interfaciais, melhorem essas interações dos dois polímeros. Então, com isso, é importante também que a gente estude a reciclagem do PLA, porque apesar dele ser um biopolímero, a produção dele gera resíduos, e isso também causa impacto. E
essa reciclagem dele precisa ser estudada para termos a certeza de que ele realmente está tendo um pouco impacto ambiental, que é o que é desejado. Só que essa reciclagem do PLA acaba tendo como desvantagem a perca dessas propriedades. Já tem como desvantagem algumas propriedades baixas, né, de resistência mecânica, estabilidade térmica, e quando ele é reciclado, essas propriedades vão se perdendo ainda mais. Então, é importante que esse estudo de reciclagem seja feito detalhadamente, seja bastante também difundido para que as empresas que fabricam LA se importem também com a reciclagem dele. E quanto à degradação do PLA, ele, apesar dele ser estável, ele é bastante resistente a bactérias e a fungos. Ele é considerado um material seguro para ser usado em alimentos, para ser usado na saúde, por ser bastante estável. Só que isso também dificulta um pouco a degradação dele. Durante anos, ele acaba criando uma resistência mais a fungos. Então, o que acontece? Para ele ser degradado, ele precisa primeiro ser hidrolisado a uma temperatura alta, maior que 60%, para poder reduzir o peso molecular dele. Como falei anteriormente, é um polímero de alta massa molecular. Então, esse peso dele tem que ser reduzido para poder os micro-organismos conseguirem digerir ele e aí começar a produzir dióxido de carbono e água e ele ser degradado. Então, o PLA é um material esplêndido, ele pode ser usado em muitas coisas, está estudado, novas rotas de síntese dele também está sendo estudada. Ele foi descoberto lá em 1930 e desde então muitos estudos têm sido feitos, até porque ele é o único polímero biodegradável produzido mundialmente em larga escala. Estudos demonstram que o PLA ele é um material economicamente viável e seguro em termos de saúde. Porque o ácido lático presente nesse material, que migra, quando eu uso ele para proteger os alimentos, a quantidade de ácido lático que migra da embalagem para o alimento é inferior à quantidade que é usada em muitos alimentos. Então, ele é, de certa forma, um material seguro. Além de ser resistente, ser bastante estável. Falei lá no comecinho que os biopolímeros, para eles serem utilizados, eles precisam ter uma estabilidade durante todo o seu tempo de uso. Então, o PLA ele é bastante estável, resistente a bactérias e fungos e pode ser usado tranquilamente como embalagem para alimentos. E aí eu trouxe para vocês algumas empresas que estão começando, estão se adaptando a essa nova era de ter produtos mais ambientalmente corretos. E aí a primeira é a Earth Renewable Technology. Ela é uma empresa que começou nos Estados Unidos, está presente lá nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, e recentemente começou a operar aqui no Brasil, com sede lá em Curitiba. Essa empresa, ela desenvolve plásticos biodegradáveis, desenvolve aditivos e também corantes biodegradáveis. E esse processo de fabricação desses plásticos começou há 11 anos atrás.
quando eles desenvolveram a tecnologia de fibra curta reforçada. E de acordo com o site da empresa, esses plásticos que eles produzem, eles se desintegram em até 6 meses. Então, é um bom tempo de uso e um bom tempo também que leva para se degradar. Ela, como eu falei, ela produz os plásticos, produz corantes e produz os aditivos. Os biocompostos que ela produz são compostos para biopolímeros, têm propriedades comparáveis aos polímeros convencionais e são superiores ao PLA, de base biológica existente. Então, se o PLA já é resistente, essa empresa promete que os plásticos produzidos por ela são superiores ao PLA. Então, deve ser um plástico bem legal. Os corantes também, eles produzem corantes para injetar nesses plásticos. Corantes sustentáveis, eu estava olhando o portfólio deles, e assim, são cores, muitas cores lindas mesmo. Eu achei até interessante, porque ainda não tinha visto esse lance de corantes sustentáveis. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no site da empresa, eles falam bastante, tem muita coisa. Só não encontrei como é que ocorre a degradação desses plásticos. Mas lá no site eles informam tudinho direitinho. E eles também fabricam aditivos para potencializar os produtos que são reciclados e para melhorar os desempenhos desses materiais. Porque quando o material é reciclado, ele acaba perdendo um pouco das suas propriedades. Então, esses aditivos eles são utilizados para poder potencializar e para evitar que esses materiais percam essas propriedades. Nós temos também a PepsiCo, que ela anunciou recentemente o uso de um material chamado UBQ. Esse material ele é feito com lixo doméstico, lixo retirado de aterro sanitário. Então, com essa iniciativa, mais de 739 quilos de resíduos são retirados de aterros sanitários e transformados em um material útil. Então, imagine a importância que esse projeto tem para o meio ambiente. Tudo bem, são milhões de toneladas que estão produzidas, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue ir fazendo a diferença. 739 quilos já é muita coisa. 739 quilos retirados de aterros sanitários são transformados em produtos que são viáveis, que são úteis para a gente, para a empresa, para todo mundo. E esse material é um termoplástico de base biológica, ele é produzido com lixo urbano, totalmente biodegradável. É utilizado plástico, papel, papelão e até material orgânico para fabricar eles. Adequado para substituir plásticos convencionais em várias aplicações duráveis. Então, a Pepsi começou fazendo esses pallets, mas ela também pode utilizar esse material para dar outras funções na empresa, podendo inclusive servir como as embalagens de refrigerante. E o melhor de tudo é que esse material é produzido aqui no Brasil, pela empresa Ecoboxes Embalagens Plásticas. Então, lá no site da empresa, eles têm alguns valores, alguns ideais. E entre eles tem a cadeia de valor positiva. E o que eles informam? Que uma das missões, das metas, na verdade, é atingir emissões de carbono zero até 2040, atingir impacto hídrico positivo até 2030, introduzir embalagens mais sustentáveis na cadeia de valor. Como eu disse, ela começou utilizando esse material para fazer pallets, mas nada impede que esse material seja utilizado para fazer outras coisas também, utilizados inclusive em embalagens de refrigerante.
reduzir o uso de plástico virgem em 50% do seu portfólio de alimentos e bebidas até 2030, usando 50% de conteúdo reciclado em suas embalagens de plástico e outras iniciativas. É muito importante que essas empresas elas tenham essas metas, por mais que a gente pense que é pouco, ou que até 2030 não vai conseguir fazer isso. Mas é importante, porque se cada um fizer um pouco todo dia, o meio ambiente ele se torna melhor. E isso só traz benefícios para a gente. Outra empresa também é uma luxuosa, que é a Louis Vuitton, empresa de roupa e também de vinho. Ela lançou um primeiro vinho rosé em garrafa PET. Todo mundo sabe que os vinhos vêm em garrafas de vidro, né? Então, a Louis Vuitton lançou um vinho em garrafa PET, só que essa garrafa PET, ela não é qualquer garrafa. Esse material utilizado para fazer essas garrafas, ele foi retirado do oceano através de um projeto que eles têm de prevenção aos oceanos. E todo o plástico utilizado nessa garrafa, ele foi retirado de áreas costeiras, foram retirados dos oceanos. E assim, é um projeto gigantesco, é um projeto que tem uma importância ambiental muito grande. Até porque é uma empresa, eu acho que todo mundo conhece a Louis Vuitton, é uma marca luxuosa e que ela é pioneira nisso, está começando. Então, outras empresas podem se inspirar e começar a substituir também a garrafa de vidro por garrafas plásticas biodegradáveis. Além de pesar menos, a garrafa plástica, garrafa PET produzida por eles, pesa apenas 63 gramas. Então é mais leve para transportar, é mais leve para guardar. Então não é só o benefício ambiental, mas para o consumidor também tem o benefício de ser mais leve para carregar, de poder guardar sem ter aquele cuidado todo. Você pode guardar em qualquer canto porque ela é menor, é mais compacta, é mais leve, então você pode botar num lugar mais apertadinho, quando não tem espaço no armário. Então, assim, é uma iniciativa muito importante. Eu não sabia dessa notícia, fiquei sabendo essa semana e eu achei interessantíssimo, porque é um material que você tira do oceano para fazer garrafa. Outra empresa também que nós temos é a Guaraná Antártica. Ela foi a primeira marca de refrigerante a lançar uma garrafa PET totalmente reciclada. Só que agora toda a produção da Guaraná Antártica é com garrafa PET 100% reciclado. Isso significa o quê? Qualquer garrafa que eu tenha, não importa se ela é verde, se ela é vermelha, se ela é azul, amarela, se ela é pequena, se ela é grande, ela pode ser transformada em uma garrafa da Guaraná Antártica. Então, toda a produção deles agora é com PET 100% reciclado. Isso também é uma iniciativa que faz parte da meta da Ambev de zerar a poluição plástica de suas embalagens até 2025. É um pouco ambiciosa essa meta? 2025 está bem aí. Mas, com empenho, eu acredito que seja possível sim atingir essa meta deles. Depois de falar de algumas empresas que contribuem um pouco com o meio ambiente, eu vou mostrar agora para vocês alguns trabalhos científicos utilizando biofilmes. Tem inúmeros trabalhos sobre biofilmes, com aplicações assim que a gente nem imagina que é possível. Aí eu trouxe alguns para mostrar a importância que esses biopolímeros eles possuem. O primeiro trabalho que eu vou mostrar aqui é um trabalho, inclusive, meu e do professor Denis, aí da UFMA, da professora Aldirene, professor Harvey. Nós desenvolvemos
esse trabalho juntos, que foi de biopolímeros. Esses biofilmes eles foram desenvolvidos com pectina e com mesocarpo de coco babaçu. Então, essas formulações elas foram preparadas justamente com o que eu falei lá no início para vocês. Cloreto de cálcio, o agente reticulante, o glicerol como agente plastificante, o mesocarpo de coco babaçu, que é a minha matriz, e a pectina. Esse estudo ele foi um estudo bastante longo e que resultou aí em um artigo científico, e ele mostrou resultados bastante promissores. E também os resultados dele serviu para dar continuidade a outros trabalhos. Usei dados desse trabalho para, inclusive, fazer o meu TCC. Então, é um trabalho assim que foi muito importante lá para o pessoal do laboratório. E os resultados, eles mostraram que quanto maior a concentração de mesocarpo de cubabaçu e de glicerol, esses biofilmes eles têm uma maior resistência mecânica. Então, foi um resultado bastante promissor no que diz respeito à utilização dele para a fabricação de sacolas, por exemplo. Outro trabalho científico que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, que é um pouquinho, já é mais diferente. Ele é um estudo de biopolímeros naturais e sintéticos para regenerar tendões e ligamentos no corpo humano. É um trabalho interessantíssimo. Quem quiser dar uma olhada depois também, na base do Science Direct. É um trabalho muito bem estruturado e muito importante. Então, nesse estudo, eles mostraram o quê? Que os polímeros sintéticos, biopolímeros sintéticos, eles apresentam como uma principal vantagem que eles têm boas propriedades mecânicas e são de fácil reprodutibilidade. E já os naturais, eles apresentam um grau de compatibilidade com o tecido humano maior devido ao reconhecimento biológico que o corpo tem com o material, né? Então, os biopolímeros ideais para o reparo e para a regeneração de ligamentos e tendões, segundo esse estudo, eles precisam ter as propriedades biológicas e biomecânicas apropriadas necessárias para o reparo e para a regeneração. Então, nesse estudo, eles estudaram os polímeros naturais isolados, os polímeros sintéticos isolados, e estudaram eles juntos para ver qual a melhor alternativa de se utilizar para o tratamento de tendões e ligamentos, como enxerto também, no corpo humano, eles utilizaram. Então, é um estudo bastante interessante. Outro trabalho, esse aqui, é com nanoemulsões à base de biopolímeros carregadas com óleos essenciais. E eles estudaram como esses biopolímeros podem favorecer a atividade antioxidante, por exemplo, desses óleos essenciais. E esses óleos encapsulados com sistemas baseados em biopolímeros, eles podem ser utilizados em aplicações para alimentos, para desenvolver produtos nutricionais mais fortes, mais cheios de nutrição, por exemplo, antioxidante, ter mais carga nutricional, e também como filmes comestíveis e para materiais de embalagem. Trouxe aqui esses 3 primeiros trabalhos são bem diversificados, e esse segundo, principalmente,
um estudo assim, totalmente diferente de biopolímeros, com aplicação que às vezes a gente nem imagina que tenha. Um outro trabalho também, esse eu retirei de um TCC, de uma aluna aqui da UFRN, inclusive, ela elaborou cobertura filmogênica à base de pectina, que ela extraiu da casca do cajá, para usar em revestimentos de frutas. Então, aqui, ela usou algumas outras frutas, mas eu peguei os dados da acerola. Nessa primeira foto, nós temos as acerolas cobertas com a solução primogênica no primeiro dia. A foto B já é a solução, as frutas cobertas no segundo dia. As de cima são as frutas sem revestimento e as de baixo são as frutas com o revestimento da solução filmogênica. Essa outra figura aqui já é com 5 dias de feito revestimento. Então, a gente já começa a notar uma diferença nas que têm o revestimento e nas que não possuem. E aqui, essa última figura, com 7 dias, a gente percebe claramente a importância da cobertura filmogênica na utilização para recobrir frutas. A gente pode notar que a acerola sem a cobertura, com 7 dias, ela está bem madura, está a ponto de estragar. E já com a cobertura, ela tá no ponto de ser comida, né? Então, essas coberturas, elas são extremamente importantes para manter tantas propriedades nutricionais ou para dar mais propriedades nutricionais ao alimento, também para proteger de ataques microbianos, para evitar o amadurecimento precoce, que aqui nessa figura a gente vê claramente que a acerola sem a cobertura filmogênica, ela está bem madura, está mesmo bem quase estragada já, e a acerola com a cobertura, ela está com a textura brilhante, está bonita, e não está estragada. Então, a cobertura filmogênica cumpriu a sua função de proteger o alimento de ataques microbianos, ataques externos. Então, depois de tudo que eu falei, a gente percebe que os biofilmes, eles não são somente para reduzir também o impacto ambiental que os plásticos sintéticos causam, né? Mas eles têm diversas funções que até quem estuda, às vezes, nem imagina que ele pode ser utilizado para aquilo. Então, o desenvolvimento desses biofilmes, eles são extremamente importantes. São materiais que são fáceis de produzir, são fáceis porque não exigem tanto esforço, não, tantos equipamentos, digamos assim, não existem tantos equipamentos elaborados, aquelas coisas todas. Mas são estudos que precisam ser feitos, e tem as universidades hoje em dia estão muito abertas para esse tipo de estudo também. Tem muitas pessoas interessadas em estudar os biofilmes. Geralmente é mais pela questão ambiental, mas a gente vê também que não é só pela questão ambiental. Os biofilmes, eles podem trazer muito mais benefícios do que isso, como aqui no exemplo das frutas. Eles podem funcionar para diversas coisas. Eu posso usar um filme como um meio carreador para tratar feridas, posso utilizar como um trabalho anterior para tratar os tendões, ligamentos. Então, assim, são materiais que são de extrema importância
e cada vez mais esses estudos eles devem ser explorados para que, quem sabe, um dia aí a gente consiga. É um pouco difícil chegar à total substituição, né, de plástico, dos plásticos sintéticos para os biodegradáveis. Mas se conseguirmos chegar pelo menos aí até a metade, já é um bom começo e um bom caminho. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Queria agradecer ao CAEC pela oportunidade, pelo convite, pela UFMA e também pelo LTT, o Laboratório de Tecnologia de Tensoativos, que eu faço parte, pelo acolhimento, pelo apoio e por terem me ajudado aí nessa caminhada. Então é isso, pessoal. Estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês e espero que tenha contribuído com o ensino de vocês. Obrigada. Mairelle, eu voltei agora, né? Queria agradecer a tua contribuição aqui para o nosso evento. Gostei bastante da parte das aplicações, né, dos biofilmes, principalmente na parte do corpo humano, né, no caso, para usos medicinais, né, digamos assim, Sim. de prótese, essas coisas, e também na parte da cobertura, né, de biofilmes nas frutas, né, que eu achei bem inovador, bem futurista até, Isso. no caso, se ele for utilizado aliando, né, uma embalagem também com propriedades dos biofilmes, né, tá bem protegido, no caso, né, o alimento. Sim, sim. Geralmente, quando a gente fala em biofilme, a gente pensa logo, biopolímero, pensa logo só no plástico. Vou substituir essa sacola aqui por essa outra sacola aqui que é biodegradável. Mas não é só isso. A aplicação dos biopolímeros vai muito além de ser utilizados só para plásticos, para substituir sacolas plásticas, por exemplo. É uma área de estudo muito interessante e muito diversificada também. Chegou uma pergunta aqui nos comentários da Brenda Brito, certo? Ela pergunta: seria possível produzir biofilme em casa para o revestimento de frutas ou comprá-lo para uso doméstico? Brenda, produzir em casa, se você tiver os reagentes, né, você até pode. Porque se você tiver ali um agitador, por exemplo, aquele agitadorzinho de fazer milkshake, você até consegue produzir. Mas aí você precisa da matéria-prima básica para fazer esse revestimento. Você precisa ali de um polímero de alta massa molar, que eu falei no início, talvez de um agente plastificante, você precisa, dependendo se você quer trazer mais propriedades nutricionais para esse alimento, você vai ter que, eu quero botar, sei lá, quero um óleo, vou botar um óleo comestível aí para ver se ele fica mais brilhante, para ver se esse óleo vai, vai conferir alguma propriedade nutricional para esse alimento. Se você tiver, você até pode produzir em casa. Mas, assim, tem todo um estudo antes, né? Porque você precisa fazer os testes, você precisa saber se o pH daquele filme está adequado, você precisa saber a velocidade que ele vai liberar os ativos naquele alimento. Então, assim, não é só pegar e fazer em casa. Tem todos os testes que precisam ser feitos para garantir a segurança e a eficácia desse biofilme naquele alimento. Quanto a comprar, eu acredito, eu não sei, não vi nenhuma informação de que isso seja vendido. Geralmente, se isso chegar a ser comercializado, as frutas já vão vir com esse revestimento. Mas comprar para ser utilizado em casa, eu acredito que seja um pouco mais difícil dessa forma. Temos mais uma pergunta da Maria Luísa de Versões.
Acha que resíduos como o bagaço de laranja têm potencial para a produção de bioplástico? Sim. Maria Luísa, na verdade, praticamente todos os resíduos têm potencial para produção de bioplástico. Eu fiz um estudo com o cupuaçu, e só que a conclusão que a gente chegou foi que, como o cupuaçu ele tem bastante água, ele não pode ser usado como uma matriz para produzir o bioplástico. Então, o que a gente fez? A gente associou ele com o mesocarpo do coco babaçu, que aí ele vai conferir mais rigidez para o meu filme. Mas, se você tem o bagaço da laranja, você pode sim utilizar. Você pode utilizar o bagaço como matriz, pode secar, triturar e realizar. Pode utilizar o suco da laranja para conferir a atividade antioxidante para esse biofilme, para esse bioplástico. Inclusive, no laboratório da professora Aldirene, tem alunos também que trabalham com a fibra do açaí. Eu não sei como está hoje, mas se ainda tem alguém trabalhando com a polpa com a fibra do açaí. Mas tinha um estudo sendo realizado também com a fibra do açaí aí no laboratório da professora Aldirene. Então, sim, você pode utilizar, ele tem potencial para ser utilizado como um bioplástico. Mais uma pergunta da Lara. Quais biofilmes têm propriedades que aumente a atração de um polímero? Oi, Lara. Lara, essa pergunta, infelizmente, ela é muito específica e eu não sei te dizer ao certo qual biofilme. Na verdade, você quer aumentar a atração do biofilme, né? Você quer utilizar um polímero para aumentar a atração do biofilme. Então, geralmente se utiliza blends, como eu falei anterior, até falei na palestra. É utilizado blends porque às vezes um só material não consegue fornecer essa resistência, esse aumento da atração. Então, eles usam blendas, como eu falei, do PLA com o amido, por exemplo, do PLA com a quitosana. Pode ser utilizado para aumentar a atração. Muito bom. Inclusive, essa questão, essa pergunta das propriedades mecânicas, tem um comentário importante aqui, de Denis Correia. Isso vai depender da matriz que é utilizada. Babaçu, por exemplo, deixa o filme bastante resistente. Aí envolverá um estudo mais rigoroso. Isso. Confirmando aqui, né? Tem também a questão do polímero que você usa também. Por exemplo, esse estudo, a gente fez um estudo com pectina e com alginato. E no estudo com alginato, a gente utilizou foi exatamente, as quantidades foram iguais de todos os componentes. Só que um a gente usou a pectina, o outro foi o alginato. E o alginato ele se mostrou mais resistente. Os filmes de pectina eles ficavam mais maleáveis, eles até eles secavam em 24 horas. E já os de alginato, eles ficavam bem mais rígidos, mais duros, e secavam antes das 24 horas. Então, tudo depende da matriz também, do polímero que você usa. É muito variado isso. É questão mesmo de estudo, de chegar no laboratório e ficar testando e estudando e vendo qual o melhor. Isso, né? A questão da matriz vai influenciar bastante. Então, não somente polímero, né, que vai junto com os reagentes que vai Isso, atribuir nessa característica do filme, né? isso. É A todo própria um matriz, conjunto. talvez, né? Isso. É todo Talvez um ela vá conjunto. produzir um efeito mais resistente, né? No caso. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente ainda tem tempo, tá? Se vocês quiserem deixar alguma pergunta mais relacionada ao trabalho,
tudo Pode que foi perguntar, exposto, né? pessoal. Eu tenho uma pergunta, né, sobre um dos trabalhos que foi apresentado, que é a questão da utilização dos biofilmes, né, para fazer parte, né, de alguma parte humana, né? Um uso Sim, mais cirúrgico, posso dizer isso. assim. Eu queria perguntar, né, como que são feitos os testes, no caso, se vai ser absorvido ou não absorvido. Quais são os testes que são feitos para avaliar essa questão da compatibilidade com o corpo humano? Olha, isso é muito específico, depende da para que tipo da aplicação que você vai dar no corpo humano. Por exemplo, esse estudo, eles fazem teste de. Tem um teste da biocompatibilidade, e aí você pode fazer testes de pH também, porque é importante que esse material ele tenha um pH na faixa do pH da pele. Testes de. Mas geralmente esses testes são feitos in vitro, testes de. Dependendo do material também, testes antioxidantes, testes. E aí também são alguns testes mais específicos para a área da saúde, né? Testes que eles. A gente fala mais dos testes físico-químicos, que é mais a nossa área. E nós temos também os testes que são mais voltados para a área da saúde, e que aí é mais com o pessoal da farmácia, da biologia, da medicina. Sim, sim, muito mais específico, né? Isso. Regina deixou mais uma pergunta aqui. Existe algum estudo sobre solventes orgânicos para melhorar essa interação na mistura dos polímeros? Regina, essa informação eu não sei te dizer. Realmente, eu não. Assim, eu ainda não vi estudos, né, relacionados a isso. Então, não é algo que eu posso te dizer que com certeza que tenha ou que não tenha. Mas, como os estudos estão tão avançados, provavelmente tenha. Mas eu ainda não olhei nenhum estudo sobre isso. Então, infelizmente, essa pergunta eu não posso te dar a certeza. As perguntas elas estão mostrando muito o interesse das pessoas pela área, né, inclusive, porque são muito Isso é bom. específicas, né, são estudos. Isso é bom que a gente possa ter mais profissionais, né, pessoas estudando sobre isso, e como a gente Isso. viu, né, grandes empresas já estão aplicando, né, em Mais escala estudo, é mais conhecimento. E isso. que é assim, você vai para uma. Ah, vou fazer parte, vou, sei lá, me candidatar ao estágio da Guaraná, da Ambev. Isso já conta como um diferencial também. Porque as empresas, como elas estão com esse olhar mais ecológico, isso chama muita atenção. Porque a empresa ela pode contratar e depois você pode ir desenvolver um projeto para ela. Então, isso conta muito. Sim, né, trabalhar na parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos, Isso. aí já é bem importante essa questão da experiência, né. Pessoal, mais alguma pergunta, pode estar mandando, tá? A gente vai responder, mesmo que não tenha informação, né, mas a gente às vezes acaba levantando uma questão, né, que leva a Justamente. outro direcionamento, né, que talvez seja importante para a gente aqui, né. Sim. E se vocês tiverem mais perguntas. Podem ficar à vontade para perguntar. Eu queria dizer também, né, eu não ia, acabei esquecendo de falar, eu estou conhecendo o laboratório que a professora Aldirene trabalha, né, nessa parte dos Que biofilmes. legal. Já tive a oportunidade de conhecer a rotina, né, que o pessoal trabalha, né, e sim, eles ainda estão fazendo estudos com a polpa de açaí, né, com a Sim. casca de açaí, e tem também projetos sendo desenvolvidos com a polpa do buriti, Uhum, sim. essa parte, então é bem importante mesmo, é interessante. É muito.
é muito interessante também que, aí no laboratório principalmente, a professora Aldirene busca sempre usar matrizes regionais. Então, por muito tempo a gente fez estudo com o babaçu, que é assim, o Maranhão todo tem. O babaçu, além de ter um poder econômico, tem um poder nutricional também. Aí, utilizando o açaí, a Jussara, né, que a gente chama aí, Jussara, e agora com o Buriti também. Então, eu acho muito legal que os projetos são sempre também voltados para essa questão da regionalidade. Isso é muito importante porque traz uma importância para aquelas pessoas também que. As pessoas que vivem do Abaçu, que vivem do Buriti, do Açaí. Então, isso também traz uma importância para essas pessoas. As pessoas passam a se sentir importantes, vendo que a matéria ali do trabalho delas está sendo estudada, está sendo, pode ser produzido outras coisas. Então, é muito importante essa regionalidade do que os trabalhos trazem. Agrega valor, né? E E justamente, isso agrega acaba, de valor. certa forma, impulsionando a economia dessas pessoas, a economia regional, a Isso, economia exatamente. criativa. Valoriza muito. Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, a gente vai colocar agora o link de presença no chat, tá certo? Para vocês responderem referente a essa palestra. E, May, eu queria agradecer a tua presença aqui. Gostei muito do que foi exposto, né, dos trabalhos também. Né, com certeza eu vou dar uma olhada, é do meu interesse, né, como eu te falei. Eu Sim. estou conversando com a professora, né, sobre um projeto de biofilmes também. E muito obrigado, foi muito importante, muito rico a tua apresentação. E tenho certeza, né, que gerou interesse nas pessoas, né, principalmente sobre o estudo dos biopolímeros, né, e aplicações. Muito obrigado. Sim. Eu que agradeço, Jefferson, pelo convite. É para mim é assim uma honra poder tá agregando conhecimento, né? Já estive aí na posição de vocês e eu sei o quanto isso é importante. Às vezes você está ali no meio do curso, você não sabe para onde ir, você não sabe se quer seguir o ramo acadêmico, se quer fazer uma iniciação científica ou se você quer ir para a indústria. E às vezes esse a semana acadêmica de engenharia química é muito importante também para isso, porque dá um norte para as pessoas. Às vezes você não tem interesse, mas aí você assiste uma palestra, que coisa legal, vou buscar mais conhecimento sobre isso, e acaba buscando professores que trabalham com isso, vai fazer iniciação científica, pesquisa e acaba se apaixonando pela área. Eu sei porque, no meu caso, foi isso. Eu entrei no curso querendo ir para a indústria e depois mudei totalmente de rumo. Comecei na iniciação científica, passei 3 anos com a professora Aldirene e 1 ano com a professora de Javânia, lá da Química. E para mim foi um divisor de águas, porque hoje eu faço mestrado, já estou pensando no doutorado, e assim, foi muito importante para eu decidir o que eu realmente queria para minha vida. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de estar contribuindo aqui com vocês. E boa noite para todo mundo. Boa noite, muito obrigado pela tua presença. Tchau. Bom, pessoal, o link tá aqui no chat, tá? Antes de eu encerrar o nosso segundo dia aqui da SAEC, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? A URL Associados, a Conspec, empresa de engenharia da UFMA. Queria agradecer também ao Bambubá e ao Conselho Regional de Química, ok? Esse evento conta com apoio também da Coordenação de Engenharia Química da UFMA e também do Grupo Voito, certo? Inclusive, o Grupo Voito está sorteando, né, uma bolsa, aliás, um curso, software para engenheiros. Então, as regras estão no nosso Instagram, certo? Para você seguir. Uma delas é você estar presente em todas as palestras e participar de pelo menos 2 mini cursos da semana, ok? Então, fiquem ligados, tá? Respondam ao forms de presença
E é isso. Eu vou me despedindo agora de vocês e a gente volta amanhã com mais conteúdo, mais conhecimento. E é isso. Boa noite a todos.